Oi, gente. Tô entrando aqui alguns minutinhos mais cedo para a gente poder ter um pouquinho mais de tempo. Deixa eu escrever aqui o tema, né? Que é luz e sombra, chave para cura da alma. O que significa isso? Fixar comentário. Que bom. Estamos chamando os seguidores para que a gente comece a nossa live da semana de hoje. Tô com um filtro diferente. Eu e os meus filtros. Então, gente, vamos conversar hoje a respeito desse tema tão... Olá, Andréia, tudo bom, querida? Entrei um pouquinho antes, faltam 2 minutinhos. Tô aqui, botei o tema. Vamos conversar hoje a respeito de luz e sombra. O que significa isso? Por que será que luz e sombra é a chave para a cura da alma, da nossa essência, do ser que nós somos? Como é importante a gente conhecer um pouquinho, né? Trazer algumas informações assim, meio... Oi, amiguinhas queridas. Então é isso, né? Tem que esperar mais um minutinho aí para dar meio-dia para a gente começar a conversar. Como a questão de luz e sombra é literalmente assim o sentido da vida, né? A vida é luz e sombra. Bom dia, boa tarde. Eu sempre falo que falta 1 minuto para meio-dia, né? Então é bom dia ainda. Bem no meio do dia, né? As nossas lives aqui de terças-feiras. Então, luz e sombra. Né? Por que será que luz e sombra define o que é a vida, né? Então, eu tenho pensado bastante a respeito desses temas que eu tenho, né, me proposto aqui a falar com vocês esses minutinhos. E é interessante que eu acredito que eles tenham uma continuidade, né? Tanto cada tema é um tema, óbvio. Dá para se ouvir e ouvir novamente, independente dos outros. Mas, se puder, né, ouvir os anteriores também, acho que dá para um bom acompanhamento. Faz uma sequência bem interessante. Então, vamos começar a nossa live de hoje a respeito de luz e sombra, a chave para, né, a chave da cura da alma. Então, a gente pode começar dizendo o seguinte, que a sombra, né, esse aspecto de luz e sombra que existe dentro de nós, ele é a chave para a cura da alma, porque é através das feridas que incomodam a gente que a gente consegue perceber coisas que a gente faz um esforço muito grande para não entrar em contato. Então, aonde estão as feridas que nos incomodam é aonde está a chave para a nossa libertação, para nossa evolução, para o nosso caminhar da vida, né? Então, isso é vida. Luz e sombra é vida, né? E por que é vida, luz e sombra? Então, quando a gente fala em sombra, o que a gente para pensar? A gente para pensar em algo bom ou ruim? Em algo positivo ou negativo? Essa é uma pergunta que é importante a gente entrar em contato. É lógico que muitos já estudam, muitos já sabem, mas quando a gente fala em sombra, a maioria das vezes a gente remete a algo negativo, né? A algo como sombra é algo que eu não enxergo muito bem, que eu não tenho muito acesso, muito conhecimento, não está muito nítido. Então, muitas vezes a gente associa a algo negativo, a algo não muito agradável, a algo que não é confortável. E não é bem assim, né? Jung aí, nos estudos dele, já traz esse conteúdo bem mais do que elaborado. E é fantástico quando a gente vai entender esse aspecto da sombra, diferente daquilo de já, logo de cara, achar que é algo negativo. Então, a sombra são aspectos da nossa personalidade que estão ocultos. Então, tá oculto, a gente não vê, não enxerga, não percebe muito bem. Então, tá oculto. Aspectos que estão ocultos. E o que acontece? Um dos maiores desafios do autoconhecimento é justamente a gente poder acessar esses aspectos ocultos, né? É ir de encontro, né? É ir
né, ao encontro da nossa sombra e olhar para deixar que ela venha, para que a gente olhe para ela. Esse é um dos desafios do autoconhecimento para todos nós, não é verdade? Mas o que a gente faz quando a gente está buscando um autoconhecimento para poder entender e compreender de uma forma mais ampliada, de uma forma mais estruturada, aquilo que nos incomoda, aquilo que está difícil, aquilo que não está caminhando de uma forma tranquila, não está fluindo, né, com naturalidade? A gente quer perceber aquilo que não está bom, e é grande, e lógico, no meu consultório eu percebo isso, e acredito que todos vocês, alguns que são psicólogos fazem isso, e quem busca a terapia também faz isso. A gente quer eliminar, a gente quer destruir esses aspectos que não estão favoráveis, esses aspectos que são dolorosos, esses aspectos que não estão fluindo. A gente quer, de fato, destruir, a gente quer eliminar. Então, sombra, geralmente, o objetivo é a gente ir destruir aquilo que não tá bom. Só que, diferente disso, para que a gente realmente entenda que a chave para a nossa libertação, para a nossa cura, ao invés de buscar a destruição, o mais importante é a gente buscar a integração. E como é que a gente pode fazer, então, para integrar luz e sombra, né? A gente percebe que luz e sombra são aspectos da nossa personalidade, então a gente percebe que a gente tem esses aspectos dentro de nós, e esses aspectos, olá, gente, esses aspectos, eles precisam ser integrados, senão a gente vai ser um ser dissociado, e é o que acontece com a maioria das vezes. Quando a gente está ali vivendo situações recorrentes de desconforto, quando a gente não está se sentindo muito satisfeito conosco próprio, quando vai desenvolvendo umas doenças, dificuldades na vida de todas as ordens, tudo que você puder imaginar, aquilo que a gente tanto almeja e demora para alcançar, aquilo que a gente vai postergando, enfim, uma série de situações que são avessas, que são contrárias àquilo que a gente almeja, deseja, tem sonho. E aí o que acontece? A gente quer saber o que é que leva a isso e quer destruir. Só que não acontece, quando a gente vai buscar essa destruição das sombras, a gente vai se dissociando, a gente vai se repartindo, a gente vai se sentindo cada vez mais partido. E a integração da luz e da sombra, dessas partes da nossa personalidade que estão ocultas, que é a grande sacada, que é de grande importância para a gente ir em busca da nossa integração, do nosso bem-estar, né? Que isso é muito, muito, muito sério. Então, como é que a gente faz? Aquela imagem que eu gosto de falar, que eu sempre repito, que tem assim a superfície do mar. Na superfície do mar a gente tem aquele pedacinho de gelo, que é o iceberg, né, que a gente chama de iceberg. A gente vê aquele pedacinho de gelo, aquilo que é consciente, que é visível, que percebo, que são aqueles comportamentos, aquelas formas de ser que estão ali, óbvias na minha face. Então tá consciente, tá de mim consciente. Aquele fundo grandão do gelo que tá lá, que é o inconsciente, que é aquilo que eu não acesso, que eu não conheço, que eu não sei nem o tamanho e a profundidade daquele pedaço de gelo que está embaixo da superfície, isso são as nossas sombras, aspectos da nossa personalidade que estão ocultos a nós, tá? Só que para que a gente tenha uma vida de busca, de integração, de atuar no mundo de uma maneira mais integrada, o que é importante? Que a gente aprenda a trazer para a consciência esses aspectos ocultos. Primeiro que a gente tem que acreditar, que a gente tem que assumir que a gente os tem, né? Porque eu escuto muitas pessoas falam que não, né? Que tá tudo bem, que não tem que ver, que consegue administrar isso, que consegue administrar aquilo, que dá conta sozinho, e quando a pessoa vai ver, ela tá ali repetindo aquela situação o tempo todo da mesma maneira e vai colocando para fora a resolução daquelas questões, e na verdade tá tudo dentro da gente. Então, quando eu vou trazer para minha consciência, né, eu me oportunizo para trazer essa energia psíquica a favor desse processo de desenvolvimento. E eu gosto muito de fazer uma metáfora, de falar a respeito do herói e do vilão. Então, para que um herói exista, temos que ter vilões, senão não existiriam os heróis, né? Que são os vilões? Os vilões geralmente são aquela característica, né? Aquele personagem, como a gente vê nos filmes, né? Que trazem medo, né? Acima de tudo, provoca medo. Então, o vilão
são as nossas sombras, né? A gente pode dizer assim, esses aspectos da nossa personalidade que estão ocultos, a gente pode chamar de vilão. E o herói sou eu, Magda aqui, né? Então os aspectos que estão ocultos da minha personalidade são é o meu vilão, né? E eu, Magda, sou a minha heroína. O que eu faço? O vilão, esses aspectos ocultos, né? O vilão da historinha, ele que provoca o herói a agir. Então são esses aspectos ocultos da minha personalidade, as minhas dificuldades, aquilo que eu não consigo perceber, é aquilo que vai, que não necessariamente é só ruim, a gente vai ver isso também, é aquilo que vai provocar uma ação para a minha personagem, para a heroína que eu sou, Magda. Uma vez provocando, vai impulsionar para agir. Então, por isso que é muito importante que a gente vá buscar conhecer esses aspectos ocultos da nossa personalidade para que a gente ganhe movimento, para que a gente se mobilize, que a gente se impulsione para agir no mundo a nosso favor. E não espere isso do entorno, e não coloque isso fora de nós, né? As sombras são aspectos ocultos, como eu já falei, só que são aspectos ocultos que não necessariamente são só dificuldades. Existe muita potência oculta também, né? E aí, quando eu me permito ir em busca, né, de conhecer, de trazer à tona, eu vou mergulhar no mar, por exemplo, para ver aquela quantidade de gelo que tem ali embaixo daquele iceberg, para eu ter consciência, para eu tomar, né, contato, para fazer contato, para trazer à luz, né, ficar claro para mim o tamanho daquilo. Então, quando eu vou em busca do meu autoconhecimento, quando eu vou querer entender por qual motivo eu passo por determinadas situações, por qual motivo eu estou com dificuldades, inclusive de colocar em prática os meus potenciais, que muitas vezes, os meus talentos, que muitas vezes eu reconheço que os tenho, por qual motivo que eu tenho essa dificuldade? Né? Então eu preciso mergulhar para dentro de mim e lá, né, olhar para esse pedaço do iceberg lá de baixo, para o meu inconsciente, para trazer a luz, para trazer à tona. Né? E aí sim eu vou acessar esses potenciais que estão ocultos e também as dificuldades, tanto uma coisa quanto outra. Então, quando eu entendo que sombra é algo oculto, mas que não necessariamente é ruim, não necessariamente é desconfortável, né? E outra, né? Tem gente que conhece seus talentos. Boa tarde, querida. Que conhece os seus talentos, que conhece os seus potenciais e é desconfortável colocar em prática os seus potenciais e talentos. Então, né, quanto mais eu me conecto, quanto mais eu me possibilito, né, e me conectar a mim, me conectar a esses aspectos, né, mais eu atuo com a minha verdade, mais eu tenho a possibilidade de me expressar no mundo com a minha verdade, com quem eu sou de fato, né? E esse encontro com a sombra, ele não é um caminho fácil, não é um caminho fácil. Então tem lá o herói, tem o vilão, a heroína é a minha pessoa, o vilão são essas características que eu percebo que não estão. Olá, boa tarde de Montevidéu, que linda! Então, esses aspectos que não são fáceis. Então, a historinha do vilão e do herói. Para o herói existir, o vilão tem que existir. E o vilão, ele provoca esse medo. E aí ele vai fazer, vai impulsionar, vai motivar, vai empurrar o herói na ação. E aí, o que o herói faz com o vilão? Quando ele captura o vilão, ele não mata o vilão. Nessas histórias que a gente vê aí de filmes, qual é o propósito do herói? Né? Que todo mundo fica, né, aplaudindo, achando lindo os heróis e querendo imitar, etc. Ele faz o bem. Né, ele captura o vilão, mas ele não mata o vilão. Ele prende o vilão, traz para o vilão um aprendizado, enfim. Mas não é o propósito do herói matar. A gente vê isso nas histórias. Então não é o propósito da Magda heroína, né? Quando eu pego a minha personagem heroína e matar os meus aspectos ocultos. E sim, esses meus aspectos ocultos é que me possibilitam ação. E aí quando eu me coloco à disposição de mim, coloco à disposição do meu inconsciente de trazer à tona essas informações, de entender e compreender de um lugar diferenciado, me colocar no lugar de autorresponsável por tudo que acontece comigo, eu mergulho para dentro de mim, percebo isso, e aí o que eu faço? Eu tenho uma possibilidade de agir de maneira diferente. Então eu vou para a cura. É a chave da cura da alma, né? As sombras. Porque tem muita coisa pra gente aprender sobre nós mesmos. E aí o que a gente faz? Como é um processo muito difícil, é um processo doloroso, é um processo que exige da gente uma coragem muito grande. E a palavra coragem, ela já diz agir com o coração.
é o que exige, né? O que acontece nesse processo todo. A gente gasta muita energia para manter essa sombra lá no fundo, né? Escondida, abafada, né? Na sombra. Todos esses aspectos ocultos da nossa personalidade, a gente quer manter oculto, continuar. Então, a energia psíquica que a gente gasta para isso é gigante. Da mesma forma que a energia psíquica que a gente gasta para ir descobrir, trazer a consciência, trazer para o meu consciente esses aspectos meus ocultos e que vão me possibilitar agir e me possibilitar ir além e até compreender e crescer e buscar e me libertar, o gasto da energia psíquica é o mesmo. Então, o resultado é que é diferente. Quanto mais eu me esforço para manter escondido lá no fundo do oceano, mais aquilo vai emergir de alguma maneira. Mas emerge sempre de uma maneira distorcida e não saudável e não favorável. Quando eu olho, entro em contato com essas minhas partes, né, ocultas, que traz tanto aprendizados, né, daquilo que eu tenho como talento, como potencial, como dificuldade, porque isso me fortalece. Isso é que é importante a gente entender. A energia psíquica que eu vou gastar é a mesma, sendo que quando eu olho, quando eu me aproprio de mim, quando eu me autorresponsabilizo, eu cresço. E aí eu me fortaleço. Quando eu quero esconder, quando eu não quero ver, eu gasto uma energia psíquica muito grande. E o que acontece? O que a gente faz, né? Ou a gente nega esse lado, né? Esses nossos lados ocultos, a gente acha que não tem problema, a gente acha que tá tudo bem, né? E que se resolve de alguma forma que não seja olhando para mim mesmo e me autorresponsabilizando, ou eu vou projetar fora de mim, vou projetar no outro, vou projetar no mundo, eu vou responsabilizar o que tá no externo, né? O porquê que eu tô vivendo determinadas dificuldades. Problemas nas relações é sempre a culpa do outro, né? Problema no trabalho é sempre a culpa do trabalho, ou é a culpa do colega, ou é a culpa do chefe, né? Problema de saúde, a gente coloca a culpa em quem? Na família, por causa da herança hereditária. E aí a gente vai sempre responsabilizando o externo e não querendo olhar profundamente para nós, mantendo abafado esses conteúdos, né, que existem ocultos e que muitas vezes é a única maneira da gente se libertar, a única maneira da gente ir além é olhando para eles, é deixando eles emergirem, né, vir à tona, e a gente ter coragem, agir com o coração, conosco próprio. A gente precisa aprender a acolher aquelas partes que não são muito fofas, aquelas partes que são dolorosas, mas há um aprendizado muito grande aí, e também deixar fluir aquelas partes que estão ocultas, que são os nossos potenciais, nossos talentos, que muitas vezes a gente nem percebe que tem, né? Então, a gente projeta fora aquilo que a gente rejeita em nós, né? E não tem outra forma, galera. Não tem outra forma da gente crescer, evoluir, da gente pegar a chave da cura, né, da nossa alma, da nossa essência, que não seja olhando para dentro e deixando emergir aquilo que tá sombrio, aquilo que tá escuro, aquilo que não tá claro, né? Acender a luz mesmo da nossa consciência para poder aprender a ter mais qualidade de vida. Então, se você quer se tornar herói da sua própria vida, da sua própria história, é importante que você deixe esses vilões, né, eles fazerem o papel deles, que é impulsionar a nosso herói que a gente tem dentro de nós a agir a nosso favor, né? Para aí sim a gente poder ir ao encontro da nossa sombra, parar de viver essa dissociação que a gente vive e aprender a ser um ser mais inteiro, mais integrado. Aí sim, né, a gente floresce. Aí sim a nossa alma ela tem uma oportunidade grande de ir, né, em direção a aproveitar a vida que está aí fora, nos oferecendo coisas assim lindas e maravilhosas, né? Não é à toa que vem um evento como esse gigantesco que estamos vivendo a nível mundial, justamente para provocar que essas sombras venham à luz, a de nós, cada um de nós, a da nossa consciência, né, do entorno, do coletivo, para poder acessar uma consciência maior, universal, e sim, a gente aprender a agir com os temas anteriores que eu já comecei a falar, com auto-amor. Que a gente tenha realmente... que a gente provoque na gente, que a gente busque com honestidade
o desenvolvimento do nosso auto-amor, que é a sensibilidade que a gente vai desenvolvendo, adquirindo de perceber as coisas, como é que eu me sinto em relação a determinadas situações e eu poder me gerenciar, me administrar, eu poder ser a minha própria herói na minha vida, né? Então é isso, o tema da live de hoje, falando sobre luz e sombra, a chave, né, da cura da nossa alma, o quanto é importante a gente entender que sombra é algo que está obscuro, oculto, mas que tem muita potência ali. Não é só coisa negativa, como a gente acredita muitas vezes, tá? E que é o único caminho para a gente se libertar e conseguir sermos nós mesmos todos os dias, é um exercício diário. Mas, no final das contas, quando a gente põe na balança, né, o saldo tá mais positivo para nós mesmos. Então, fica meu beijo, meu carinho, muita gratidão por vocês estarem aqui participando, aqueles que ainda vão assistir também. Meu beijo bem de carinho no coração de vocês e até a semana que vem. Tchau, gente. Tenham uma boa semana.